no livro de Isaías 45:2 diz bem assim: Eu irei adiante de você e aplanarei montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Lá no versículo 7, ele fala bem assim: Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Deus, ele não é ele não é um Deus carrasco. E ele não é um Deus que castiga, ele é um pai de amor. A palavra de Deus diz, a Bíblia diz que Deus ele é amor. Mas ele nos ama de tal maneira que permitiu que nós pudéssemos ter o livre-arbítrio, e dentro disso as escolhas que a gente faz, elas trazem consequências. Quando a escolha é certa, ela traz consequências boas. Quando as escolhas são erradas, elas trazem consequências ruins. Quando nós fazemos escolhas erradas e passamos pelo cenário da consequência ruim, a gente sofre e a gente sente. E Deus, ele não nos abandona, independente da escolha que a gente fez. Ele está conosco. Ontem eu achei super interessante. Invocando ou não, o Senhor, ele está comigo. Invocando ou não, o Senhor está com você. Porque ele é onipotente, ele é onipresente, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e o fim. Deus, ele... 3 pessoas se tornaram uma: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quantas vezes nas nossas vidas a gente se sente sozinha, com 1 milhão de amigos, mas você não tem com quem conversar. E não é que as pessoas não queiram conversar com a gente, é que a gente fica pensando: qual é a pessoa certa para eu conversar nesse momento? E aí você acaba identificando que talvez não tenha, e você precisa do Senhor, que é a pessoa certa para você conversar, independente dos seus amigos. E às vezes a gente não reconhece essa dependência de Deus, a gente não desfruta dessa dependência, que não é algo ruim, é algo muito bom. E a Bíblia nos ensina que o Senhor, ele nos segura pela nossa mão e ele nos leva aonde é o desejo do coração dele que nós estejamos. E eu tô falando isso hoje porque existem tantas situações nas nossas vidas que a gente se coloca nessa situação e a gente se sente sozinha e se sente na escuridão e se sente num abismo, e se sente num poço sem fundo, e se sente se definhando, se entristecendo, se acabando, e sente o principal e o mais triste de tudo: a falta de dignidade, a falta de merecimento de ter o apoio do Senhor. Só que ele não está preocupado com isso, e o Senhor, ele não nos tira esse merecimento. Muito pelo contrário. No momento como esse, é o momento que ele mais nos ama e mais cuida da gente. É o momento que mais tem anjos ao nosso redor, porque a gente precisa. E nós não somos
menos do que os outros, porque a gente precisa um dos outros, ou porque a gente precisa do Senhor, ou porque a gente quer depender do Senhor. Isso não é algo ruim, mas é tão importante a gente depender de Deus. É tão importante a gente precisar de Deus. Porque Ele é o único que nos entende de verdade. Ele é o único que sabe o que a gente precisa. Ele é o único que conhece o desejo do nosso coração. Ele é o único que sabe os sonhos ocultos. Ele é o único que sabe o que a gente necessita. Não é sempre que a gente vai ter tudo que a gente quer, mas é sempre que a gente pode contar com o amor de Deus. Lendo aqui, eu vi um exemplo em ocasiões em que a luz se apaga na nossa casa. Alguém vai lá e acende a vela. Quando essa pessoa acende a vela, ela nos dá um pouco de luz. E aí a gente vai ficar perto daquela pessoa que tá iluminada, literalmente, pra gente poder enxergar. E é difícil fazer qualquer coisa no escuro, a gente não consegue fazer as coisas no escuro. A gente anda cuidadosamente, a gente procura alcançar os lugares mais familiares do espaço que a gente tá. A gente procura se firmar, se guiar dentro daquilo que a gente conhece. Quando a gente está na nossa casa, a gente sabe andar no escuro, mas a gente anda no escuro cuidadosamente. E guiar-se até que a gente possa encontrar lentamente a vela, a chave, o gerador, alguma coisa, a gente vai com cuidado. E aí aqui ela fala bem assim: se alguém estiver segurando uma fonte de luz, você se junta a ele para movimentar-se com mais segurança. Você não dá um passo até certificar-se de que ambos caminham na mesma direção. É exatamente assim que Deus usa a escuridão em nossas vidas. Ficamos no escuro até enxergar a sua luz. Ele quer que nos aproximemos dele para andarmos juntos na mesma direção. Deseja que nos acheguemos a ele para sentir sua presença o tempo todo. Não estamos falando de escuridão do mal que você pode perceber facilmente o que é algo ruim e o que não é. Mas a escuridão no sentido de não enxergar, de não reconhecer o Senhor nas nossas vidas, de não depender dele, de ter a ousadia de achar que não precisa dele. A gente precisa sim. E tem momentos que a gente está tão desesperado que no derramar, na entrega, na leitura, no louvor, você consegue aliviar um pouco daquilo ali que está te incomodando, daquela dor. E você consegue ser racional às decisões que você precisa tomar. E nem sempre as decisões que a gente precisa tomar são decisões fáceis. As nossas escolhas, as escolhas das nossas vidas, elas têm consequências. E quando a gente faz escolhas boas, a gente tem consequências boas. Quando a gente faz escolhas ruins, a gente passa por consequências ruins. E a gente precisa entender que o Senhor, Ele está cuidando da gente, está cuidando dos nossos corações. E Ele cuida da gente quando a gente faz uma escolha ruim, sabendo que está fazendo uma escolha ruim. E Ele cuida da gente quando a gente faz uma escolha ruim, sem saber que está fazendo uma escolha ruim. E Ele não deixa de estar ao nosso lado, Ele não deixa de nos amar, Ele não deixa de cuidar da gente, Ele não deixa de acampar os anjos dele ao nosso redor. Ele não deixa de aplicar o sangue dele sobre as nossas vidas quando a gente clama pelo sangue de Jesus em nossas vidas.
Eu tenho um monte de amigos, mas não é que eles não servem para eu conversar, é que nem sempre a minha necessidade de falar com o homem. E quantas vezes eu preciso tanto orar e tenho dificuldade de me render aos pés do Senhor, porque eu fico pensando um monte de coisa que eu não mereço, que Deus tá triste, que isso e que aquilo, mas o Senhor que nos ensinou a depender dele, independente da nossa situação, independente das nossas escolhas, independente do momento que a gente está passando, da parte da nossa vida que a gente está vivendo, da escolha, da consequência, do caminho. E quando esse louvor que eu comecei, o início desse vídeo fala: você me leva ao deserto para falar de amor, me põe no meio da tempestade e pinta o arco-íris. Ele só está nos mostrando o amor. Quando a gente ouve as pessoas falarem: antes do arco-íris vem a tempestade. Não existe nenhuma situação ruim em nossas vidas que seja eterna. Assim como as nossas alegrias não são eternas. Mas existe algo que a gente pode fazer para poder amenizar a dor, amenizar a tristeza. A gente pode buscar maturidade no Senhor para lidar com toda e qualquer situação, com toda e qualquer adversidade de maneira sábia, inteligente e cuidadosa no Senhor. Eu gostaria de deixar para vocês hoje essa meditação. Isaías 45, 2 e 3. Eu irei adiante de você e aplanarei montes. Ele sabe as escolhas que nós vamos fazer. Na linha da nossa vida, do dia que a gente nasce até o dia da volta de Jesus para a minha vida, para a sua vida, até o dia do nosso encontro com o Senhor. Ele sabe de todas as escolhas que a gente vai fazer, isso não muda. Ele já sabe. E ele já preparou a porção de amor da parte dele para todos esses momentos. Difíceis ou fáceis, já estão preparados para nós, merecedores ou não. Porque ele é misericordioso, porque ele é um Deus amoroso, porque ele é um Deus cuidadoso, porque ele é um Deus piedoso. E porque ele prometeu, lá na palavra dele, que ele ia nos amar, que ele ia cuidar da gente. E que a fidelidade do Senhor em nossas vidas, ela não acaba nunca. Você pode desistir de Deus 1 milhão de vezes. Ele não vai desistir de você nunca, em nenhum momento, em nenhuma escolha, em nenhuma dificuldade, em nenhuma loucura. Eu já ouvi tantas pessoas dizerem bem assim: ah, Deus não entra em boate, Deus não entra em barzinho, Deus não entra... Ele entra sim, tá? Porque existem um monte de pessoas que são assaltadas do inferno quando estão dentro desses lugares. Um monte de pessoas que o Senhor vai resgatar no momento que ela tá lá no meio do tunte, e ela não aguenta mais aquela vida, e ela fala: o que é que eu tô fazendo aqui? Que é o momento que a ficha dela cai, e o Senhor entra com o trabalho dele de resgatar. Então, independente de qualquer coisa, saiba que o Senhor te ama e Ele cuida de você e Ele sabe de todos os seus caminhos e Ele sabe que por maiores e difíceis que sejam todas as quaisquer dificuldades e adversidades em nossas vidas, Ele sabe que a gente precisa dEle. Ele sabe que o que mais precisamos é dEle, que a necessidade no coração da gente, do ser humano, do homem,
que um dia escolheu conhecer o Senhor, Ele sabe que lá no íntimo do nosso coração, o primeiro recurso é buscar essa necessidade do Senhor, é buscar esse cuidado. Eu espero que você tenha um coração aberto para buscar o Senhor quando você identificar que você precisa, mesmo que sua vida esteja na plenitude. Você vai saber identificar quando o Senhor te direcionar, você vai saber identificar quando o Senhor dizer para você, sim, ok, vai em frente. E você vai saber identificar e aceitar quando o Senhor dizer para você, não é menina não, acalma o seu coração. Desejo um fim de semana muito abençoado para a sua vida. Surpresas do Senhor para você, na sua casa, na sua família. E que Deus seja sempre o centro da sua vida, que Ele seja o princípio e o fim, que Ele seja reconhecido em seus caminhos, todos eles. Que você saiba iniciar o dia louvando, engrandecendo e agradecendo o nome dEle, e que você saiba finalizar o dia declarando a fidelidade do Senhor na sua vida, porque você venceu aquele dia. Independente de tudo ter dado certo ou de tudo ter dado errado, você venceu. Porque você está vivo e está podendo dizer glória a Deus. Obrigada, Senhor, porque a tua fidelidade ela é grande. Eu tenho declarado isso. Independente dos meus dias estarem sendo difíceis ou não, eu declaro. Obrigada, Senhor, eu agradeço. E eu quero te motivar, te inspirar a agradecer também. Começar o dia agradecendo, glorificando, exaltando. Terminar o dia agradecendo, glorificando e exaltando. E saiba que só o Senhor é Deus e não há outro como Ele. Não existe outro ser que vai te amar mais do que Ele te ama. Nem os nossos pais, nem os nossos filhos, nem os nossos cônjuges, para quem tem ou não tem, né? Ele é a pessoa que mais te ama. Ele é a pessoa que mais te ama.